Então vamos lá, pessoal, vamos a uma aula de análise de circuito. Neste vídeo sim, vamos resolver passo a passo um exercício super excelente para vocês poderem ficar então realmente craque aí. Esse circuito que nós vamos resolver agora, meu amigo, vai entender aqui os conceitos, como é que nós podemos calcular a resistência equivalente, tá? A resistência equivalente na hora de qualquer forma que ela pode ser então calculada. Então, presta muita atenção, veja os conceitos, porque são os mesmos conceitos que podem te ajudar para resolver então as questões mais complexas aí então futuramente. Certo? Certo. Então, esse capítulo de corrente contínua não termina aqui. Nós temos, por exemplo, análise nodal, malhas independentes, transformação estrela-triângulo, por aí vai, mas tudo isso você encontra na plataforma juliomamate.com. Lá também temos, além das aulas de corrente contínua, temos também corrente alternada, fenômenos transitórios e mais outros capítulos aí, não é? Eu sou Júlio Mamate, inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos conteúdos e vamos então a este vídeo. Vamos a isso. Muito bem, sim, vamos resolver esse exercício passo a passo. Vamos entender primeiro a questão. Atenção, temos o seguinte. A resistência equivalente entre os terminais A e B deve ser independentemente da posição do interruptor, não é? Admitindo que os valores da restante resistência sejam conhecidos, qual o valor do valor de R4? Nós queremos o valor de R4, mas anote bem essa informação. Diz assim, a resistência equivalente entre os terminais A e B, não é? Deve ser independentemente da posição do interruptor. O que seria interruptor nessa associação? Vamos entender aí. Veja só. Nesse circuito, nós temos aqui então interruptor e depois temos posição 2 e 1. Agora, esse interruptor, eu posso mover ele para a posição 1, ligar aqui, ou simplesmente posso mover aqui então para a posição 2. Agora, a resistência calculada, enquanto eu movi o interruptor para a posição 1, deve ser independentemente, não é? Deve ser independentemente quando eu for, por exemplo, mover o mesmo interruptor para a posição 2. Ou seja, a resistência equivalente nesses terminais deve ser iguais quando eu ligo o interruptor na posição 2 ou quando eu ligo o interruptor na posição 1. Percebido isso aí? E depois disso, diz assim, que o valor de R1 e R2, R3 já são conhecidas. Agora, o que nós queremos calcular é o valor de R4. É isso que nós queremos saber nesse circuito. Agora, neste momento, eu posso representar esquemas, não é? Enquanto eu liguei o interruptor na posição 1 ou enquanto eu liguei o interruptor na posição 2. Veja só aqui então, vamos colocar aqui. Temos o seguinte, o primeiro passo, vamos colocar aqui então esquema 1. Vamos colocar cá preto. O esquema 1 temos o seguinte. Temos R1. Vamos colocar então nosso R1 ali. Depois de R1, ficamos com aqui o nosso R2. E depois aqui temos o R. Olha só aqui então. Temos aqui então o R2. Aqui ficamos com R. Outra resistência aqui. Por aí. Agora, aqui nós teremos essa resistência, não é? Vamos ligar aqui, mas por sua vez, entenda aqui, por sua vez, aqui temos R4. R4, ela aqui tem ligado na posição 1. Primeiramente, vamos ligar aqui para a posição 1. A posição corresponde a ligar até aqui, né? Logo, teremos essa extremidade. Aqui então B, vamos chamar aqui então de B maiúsculo, aqui então B minúsculo aqui. O A, né? A minúsculo. Agora, vamos também desenhar o esquema 2. O esquema 2, vou colocar aqui então. Nesse esquema 2, vamos ligar o interruptor na posição aqui então 2. Teremos algo semelhante com este aqui. Não é? Ficamos assim. Algo semelhante a isso aqui. Agora, não, assim. E depois, vamos entender aqui então. E depois, aqui temos outra resistência em cima. Essa resistência 1, esta aqui, temos aqui em cima. Vamos colocar aqui então
interligamos aqui. Por sua vez, como eu liguei esse interruptor, ou seja, esse interruptor aqui está para a posição 2, logo sai com o fio ligado até aqui. Mas esta parte aqui de R4 não ligamos em nenhum lugar. Agora, vamos colocar aqui a nomenclatura. Temos aí então o nosso R1. O R1 aqui. Aqui temos o R2. Aqui ficamos com R3. Aqui está R4. Aqui ficamos com o que? Aqui está R1 também. Aqui teremos o R2. Aqui está o R3. E aqui R4. Agora, aqui ficamos com A. Aqui então B. Não é? Nós temos esse esquema. Aqui ao lado. Mas agora, meus amigos, é o seguinte. Quando nós queremos calcular a resistência equivalente de um circuito, nós devemos usar a seguinte estratégia. Por exemplo, eu quero encontrar a resistência equivalente desse circuito aqui que eu chamei como sendo o circuito 1. A resistência que nós iremos usar nesse circuito não são todos. Em alguns casos. Por quê? Porque a resistência que eu tenho que usar nesse circuito serão as resistências incluídas no circuito. Por exemplo, se eu partir do ponto A, tenho que chegar aqui então no ponto B. Assim. Quando eu partir, por exemplo, do ponto B, né? Chego aqui então no ponto A. Agora, essa resistência que eu estou a marcar agora, são as resistências que eu vou ter que usar nesses circuitos. As resistências incluídas nesse problema. Agora, vamos analisar aqui então para o circuito 2. Aqui então no circuito 2, temos o seguinte. Por exemplo, eu posso partir aqui então no ponto A, percorrer dessa forma e chegar aqui então no ponto 2. Logo, a resistência 1 está incluído nesses cálculos. Agora, também posso sair aqui do ponto A, percorrermos e chegar até no ponto B. Logo, essa resistência e esta aqui também está incluída no problema. Mas, eu posso sair também do ponto A até aqui, só que aqui não temos mais outra continuidade até no ponto B. Logo, essa resistência aqui, ela aqui está fora do problema. Logo, nós podemos remover essa aqui. Vamos remover aqui então futuramente. Mas, tem outro porém aqui. Veja, aqui temos um shunt aqui. Aqui temos um shunt. Certo? Certo. Agora, se aqui temos um shunt, logo R2, ou seja, R3, fica fora também do problema. Por quê? É um shunt. O que será uma resistência? Resistência é a dificuldade da passagem de corrente elétrica. Logo, este ponto aqui não teremos nenhuma passagem de corrente elétrica. Por quê? A corrente elétrica, ela adota entrar pelo caminho mais fácil. Então, por exemplo, a corrente elétrica nunca vai passar nesta parte daqui, sabendo que nós temos aqui então um shunt aqui. Por quê? Há de ver com uma dificuldade, né? Logo, nós vamos incluir. Nós incluímos os ramos onde há passagem da corrente elétrica. Aqui não vamos incluir. Logo, vou ter que remover aqui. Vamos remover aqui e ficamos com esse esquema que nós temos aqui. Agora, diz assim, a resistência equivalente neste ponto deve ser igual à resistência equivalente aqui então em 1. Veja só aqui então. Vamos dizer assim, R equivalente 1, vamos calcular aqui, mas por sua vez eu posso usar o seguinte raciocínio, não é? O R equivalente a então, como este e esta parte estão aqui então em paralelo, logo, vamos usar aqui então a associação paralela, né? Ficamos assim. 1 sobre R equivalente 1 será igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais ainda R3. Por quê? Porque esta parte e esta aqui, essa resistência 2 e resistência 3 estão aqui então em série. Logo, temos que somar aqui então para aplicar essa fórmula. Ficamos aqui então com mais 1 sobre aqui então R4. Da mesma forma, que nós vamos ter que calcular aqui também, mas aqui vamos chamar aqui então de R equivalente a então 2. Vamos dizer o seguinte, 1 sobre R equivalente 2 será igual, a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre a quinta resistência 2. Certo? Certo. Mas agora, lembre-se que esta parte e esta parte são equivalentes. Vamos igualar. Vamos igualar. Porque nós queremos R4, né? Vamos dizer assim, o R equivalente 1 é igual a R equivalente 2. O que é que isso significa? Quer dizer que entre esta parte, esta parte e esta parte deve ser igual a esta parte e esta parte. Veja só aqui então. Ficamos assim. Teremos aí então 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais aqui está R3 somado com 1 sobre R4 deve ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Exatamente assim.
Agora, vamos cortar esta parte. Vamos cortar esta parte e esta parte, não é? O que é que nós podemos ter aqui? Porque este e este aqui são iguais. Como estão no lado oposto, nós temos que cortar este aqui. Se até este é onde você está a estudar cenário de circuito, não é? Com certeza você já sabe fazer esse tipo de operação, né? Com certeza. Que este e este aqui temos que retirar, porque estão nos lados opostos. Certo? Ficamos com o que aqui? Vamos passar este para lá. Para nós termos aqui, então, R4 à vontade. Teremos aí, então, 1 sobre R4 será igual a 1 sobre R2 menos 1 sobre então, R2 mais o R3. Agora, vamos fazer a operação aqui. Ficamos com que 1 sobre R4 será igual. Aqui eu posso multiplicar, por exemplo, R2. Aqui ficamos com R2 mais o R3. Aqui em cima nós podemos levar essa parte e dividir a MMC, né? Multiplicamos este com este, como nós temos aqui. Agora, esta parte daqui dividimos, por exemplo, por este 2 e depois multiplicamos aqui então por este 1. Se não sabe até fazer MMC, aí já é um caso perdido, né? Vamos levar isso e vamos dividir com este aqui, depois multiplicamos por 1. Ficamos aqui então com R2 mais ainda R3. Porque se eu levo isso divido com este com este aqui sai, não é? Ficaremos apenas só com esta parte aqui, R2 mais R3. Multiplicado aqui está por 1. A mesma coisa, levamos esta parte e dividimos com esta aqui. Esta parte daqui. Ficamos com o que? Temos aqui está menos. Quando eu dividir este com este, tiramos este, não é? Visto que são iguais com esta parte daqui. Ficaremos apenas só com R2. Vamos colocar aqui então menos ainda R2. Agora, sabes que este e este aqui são simétricos, nós podemos retirar. Logo, ficamos com 1 sobre R equivalente. Será igual a R2 sobre... Não, R3, né? Ficamos aqui então com R3. A R3 sobre, nesse caso, a R2 multiplicado, não é? Por R2 mais R3. Agora, nós podemos inverter... Este aqui é R4, esse aqui. Nós podemos inverter esse R4 para termos aqui em R4. Quando inverter aqui, também aqui tem que inverter, não é? Ficamos aqui então com R4, será igual a R2 vezes R2 mais R3, que divide por R3. Temos isso aqui. Como sendo aqui então R4. Aqui só basta ter os valores e substituir nos lugares. É assim como nós podemos calcular este problema. Chegamos ao fim, a mais uma aula, não é? Resolvemos um exercício super excelente, espero que você perceba entre esses conceitos, não é? Eu sou Júlio Momadi, também entra na nossa plataforma juliomomadi.com para você encontrar então mais aula relacionada à análise de circuitos. E até nossos próximos conteúdos. Até lá!